Fala pessoal, mais um 18.5 começando. Eu não sou o Leciano. Eu não sou o Ivan. E eu não sou o Eduardo. Pode seguir aí, Leciano, para você dizer qual será a pauta do dia. Vamos falar, né, sobre jogos que marcaram nossa infância, adolescência, né? Aquele jogou Super Nintendo, Master System, Mega Drive, Game Boy, Game Gear. Então, eu sei que me marcou muito minha infância foi Game Boy. Tive o Classic, o Pocket Color, o Advance, né? Então, naquela época você não tinha muitos jogos, né? Então, o jogo que eu mais joguei foi qual? Pokémon, né? E era febre, né, na época, você jogar, porque a dinâmica era bem diferente, né, de você estar com um portátil no bolso e jogar, mas não era nem isso, era mais a questão do jogo em si, né, que é um RPG ação. Então, a batalha era aquela fórmula, né, pedra, papel, tesoura, né, que um elemento tinha vantagem sobre o outro, e isso você sempre ia atrás de um monstrinho mais forte, ou que tinha as habilidades, ataque, você pudesse ter mais vantagens. Pra mim, na minha infância, foi mais o Pokémon mesmo. Jogava muito com meu irmão, era Ronaldinho Soccer e aquele Internacional Superstar Soccer. Fazíamos campeonato. Aí você falou minha língua. Eu ia começar perguntando pra vocês que videogames vocês tiveram. O Alessandro já falou do Game Boy, né? E qual videogame que marcou vocês, né? Por exemplo, pra mim foi o Mega Drive e o Master System. Nossa, dentro do Mega Drive que vinha já com o Show do Milhão, né? Pô, meu pai descobriu qual era todos os macetes pra poder vir, as perguntas mais facinhas. Ele falava que... Não sei nem se isso era verdade, pra falar a verdade. Ele falava que quando a gente respondia ali no finalzinho do tempo, a próxima pergunta era mais simples. Ele achava que você era meio burro, né? Que você ficou pensando... Isso aí. Aí aliviava, né? Aliviava. Se foi isso mesmo, então era, tipo assim, uma puta de uma programação, né? Pra entender, né? Se você... porque eu fico vendo esses programas aí de pergunta, tipo, quem quer ser o milionário e tal. E aí chegam umas perguntas muito idiotas, né, cara? É uma boa estratégia, né? Você se passar por idiota, os caras ficam com pena de você, não sair na primeira rodada e acabar o programa, simplesmente, né? Aí você faz uma de idiota lá e fica demorando. Não deve ser uma técnica ruim isso aí mesmo, não. Um dos consoles que também marcou muito, tive um já, cheguei a ter o Play 1, o Minion One, Dreamcast, mas o Play 1 também marcou muito. Tem jogo que até hoje eu quero ainda finalizar. Final Fantasy Tactics, joguei muito. Ace Combat 3, finalizei. Com uma certa quantidade de jogos que não importa, né? Sempre ainda eu quero jogar, né? Resident, o 2, que pra mim é o favorito, né? Apesar de ter finalizado o 2, o 3 e o primeiro, mas o Gun Survival, que o jogo é muito ruim, a jogabilidade é ruim, mas é um tipo do jogo que eu me amarro em jogar. E você, Ivan? Bom, eu comecei no mundo do videogame com um clone do Atari, né? Que era um Dynavision, era um clone do Atari que meu pai comprou e tinha lá um cartucho lá com vários jogos, né? E aí eram vários, assim, eram todos os clássicos. Tinha River Raid, Pitfall, Bob's Going Home, Frostbite, enfim, todos os clássicos. E era ainda com aquele controle que era manche, né? O controle de manche. E aí eu ficava na casa da minha avó, tinha uma televisãozinha preta e branca lá que eu jogava nele. E aí depois de um tempo eu ganhei um Master System, não tive Nintendinho, então assim, a primeira leva de Mario eu nunca joguei, né? Que aqui no Brasil também tinha os Dynavision baseados no Nintendinho, mas eu nunca joguei naquela época, né? E aí caí no mundo da Sega, né? O Master System. Peguei já o começo da onda das locadoras, né? E aí todo sábado eu ia lá e alugava 2 jogos. E jogava, passava sábado e domingo, jogava. Na segunda-feira meu pai devolvia. Meu pai alugava fita pra ver de filme e eu alugava fita de Master System. E aí foi durante um tempo e aí chegou o Super Nintendo na minha vida também. Aí já saí, já pulei da Sega e fui pra Nintendo no Super Nintendo, que foi um videogame assim que me marcou bastante. Dali, em videogame a minha carreira foi mais ou menos essa, assim, né? E dali eu fui do Super Nintendo pro PlayStation, mas aí eu já era velho. E assim, é aquela história do que você tá sempre uma geração defasada, né? Eu tive PlayStation 1 quando já tinha 2, eu tive PlayStation 2 quando já tive 3, eu tive PlayStation 3 quando já tinha 4, né? Eu tava sempre atrasado. E aí parei no 3. Mas assim, eu sempre joguei muito jogo de PC. E depois que eu descobri o mundo da emulação, aí, cara, aí é que
porque assim, pra eu jogar um jogo de fliperama, né, por exemplo, um Cadillac de dinossauros, eu tinha que pagar lá, sei lá, como se fosse hoje, R$1 pra jogar cada ficha, sei lá. E aquilo ali era genial, né, você jogar tudo aquilo que você nunca jogou porque não tinha dinheiro, de graça. Então assim, eu sempre joguei muito jogo de PC, joguei FIFA 98, 99, muita coisa, cara, muita coisa. Mas qual que te marcou mais? De videogame ou de jogo em geral? De videogame, de cara. jogo. Cara, é muita coisa, cara. Porque assim, eu sempre fui muito do futebol, né? International Superstar Soccer é um jogo que eu jogo até hoje quando eu tô de bobeira, pela facilidade, né, de jogar. Não é nem pelo realismo da parada, é pela jogabilidade, é pela diversão, né? Eu acho que é um jogo muito divertido, cara. É muito divertido. É um jogo que até pouco tempo atrás, não sei, né, como é que tá hoje, mas nenhum jogo você podia dar uma lambreta, você não podia fazer uma embaixadinha com a bola, entendeu? Só ele. E ele já tinha isso naquela época, né? Ter o juiz como cachorro, né? Isso, exatamente. Entendeu? Então, assim, era um jogo muito divertido, mas... Quer dizer, cachorro como juiz. Isso aí, usando o código Konami, né? Então, assim, aí dali eu também caí nos Win Eleven do Play 1, e aí depois nos Bomba Pet do Play 2, entendeu? Então, assim, eu ia na feira, comprava 3 jogos, enjoava rápido e caía sempre no Bomba Pet. Eu já ficava... Se eu fosse na feira hoje, comprava um Bomba Pet 100% atualizado. Semana que vem tivesse saído outro, eu já ia lá e comprava outro, entendeu? Eu sempre curti muito jogo. Mas também, assim, depois de um tempo ficou meio realista demais e eu também não me interessei muito. O negócio deixa de ser divertido para ser realista. Porque não tinha o lance, né, do simulador e o arcade, né? Que eu acho que o FIFA era arcade e o PES, né, era simulador, né? Tem essa diferença, né? Que você acaba se divertindo mais do que o outro, né? Então, assim, realmente, graficamente falando, nossa, é muito bonito, né? Mas é tanta coisa, é tanta opção que você, às vezes, pra começar uma partida, tu tem que ter um PhD, né? E eu detestava, às vezes, jogar com meu irmão, que ele mexia muito, cara, na formação, substituição, né? E simplesmente, pra mim, eu só queria iniciar o jogo e começar a partida, né? Inclusive hoje realmente, hoje você vai montar um time no FIFA, vai jogar ali, e assim, até tu sabe que o jogador joga bem na vida real e tal, mas, tipo, eu não sou muito, eu jogo FIFA com meus amigos, mas não sou muito de ficar me aprofundando, às vezes eu nem deixo o time que vem, né, porque pra mim não faz muita diferença, mas eles são, tipo, totalmente fissurados nisso, né, e aí eles... não tão fissurados, mas eles vão lá e, tipo, isso aqui do ponto do jogador que faz isso aqui e outro aqui, aí tem a tática do jogo, eu falo, caraca, é muita coisa. Muito detalhezinho que eu não consigo também me concentrar e fazer, aí eu cago pra aquela porra e deixo o tipo... O cara joga mais o Guardiola do que o Cristiano Ronaldo, né? Isso mesmo. De bater a falta, né, o cara troca, né, o batedor, né? Isso aí eu acho maneiro, cara. Mas agora, se aprofundar demais, eu acho demais, assim. Mas, assim, basicamente, meu filho que me critica muito, toda vez que a gente senta pra conversar quais eram os jogos que eu jogava, eu começo a falar de um, de outro, e aí volto pro futebol. Ele, porra, só futebol! É um traço cultural, né, da gente. Sempre... Jogava algum RPG, Ivan, ou não? Cara, eu joguei... eu lembro que tinha no Master System um RPG do Golden Axe, que era do Golden Axe, era um negócio tipo meio Pokémon, assim, que você ia andando pelo mapa e do nada surgia um inimigo, assim, pra você atacar e tal, e era um cartucho até meio caro, porque ele tinha uma bateria interna que salvava o jogo, entendeu? Era um negócio, era meio avançado já, essa parada, entendeu? Aí dali eu comecei, mas aí nunca foi um gênero que eu curti muito, assim, Final Fantasy, tem outros jogos até de Super Nintendo, assim, que eu gosto muito mais, eu jogo mais de ação, assim. Tu tocou numa parada muito interessante, Ivan, na época. Lembra que os jogos realmente não salvavam, né? Não tinha save na nuvem, save local e tal, né? Que era password, lembra? Tu tinha que anotar? No máximo de password. Caraca, não. Tu jogava, passava de fase, aí tu anotava o password, né, pra tu continuar, também época de locadora, né, e quando você ia jogar e descobrir que você tinha anotado errado. Então, é o que eu ia falar agora, porque assim, no próprio International Superstar Soccer, você botava lá a Liga Mundial, né, são 34 rodadas, se eu não me engano.
E depois que você joga as 34 rodadas, né, ou 35, são 36 times, simplesmente o jogo começa a segunda temporada. Né? Mas assim, como é que você vai jogar todas elas se não tem save? E aí eram, sei lá, 3 linhas, mas não era que era assim, A, B, C, não. Era e-comercial, asterisco, eram assim, vários caracteres especiais, cara. E não era uma televisão Full HD, né? Muitas vezes a televisão tinha fantasma. E como é que você ia anotar aquilo ali, cara? Nossa, quem viveu essa época não conseguia jogar sem caderno e caneta pra anotar tudo. Né? Então, tu falou do caderno, cara, eu lembro que eu tinha um caderninho, mano, de bolso, que eu andava com ele, porque quando eu ia jogar na locadora, tu tirava ele e tava lá, né, os códigos, né, Konami Code, outros códigos de outros jogos, né? Não pra esses videogames mais antigos, por exemplo, Master System, Super Nintendo, porque isso aí eu não era da época de fazer macete. No máximo, realmente só lembrar alguns passwords. Tinha um password do Aladdin, né, de Super Nintendo, que eu sempre fazia e já botava numa fase à frente, eu achava que era o foda com isso. Mas assim, o Leciano falou das locadoras, eu realmente também ia, mas eu ia mais pra levar uma folha com os macetes de GTA, só com os macetinhos de GTA, né? E até hoje eu lembro alguns de cabeça. Se deixar, eu faço qualquer um de arma lá, eu consigo fazer o de arma. Mas, Edu, qual o jogo que te marcou? Que, cara, é meio complicado falar isso aí, mas assim, acho que o Sonic. Porque do meu primeiro videogame, que foi o Master System, né? Ele já vinha embutido, né, no videogame. Uma coisa, muito legal isso. Que tinha videogame que já vinha embutido o jogo. Da SEGA, né? Até mesmo pelo Alex Kidd. O Alex Kidd acho que era da SEGA mesmo, era antes do Sonic, o Sonic ser famoso, era o Alex Kidd, não era isso? Exato. Que eles queriam fazer Era o Mario da SEGA. Eles queriam fazer um mascote, né? Esse é um jogo, assim, que foi o primeiro, né? Porque foi o primeiro videogame que eu tive. Mas, assim como o Ivan falou, eu gostava muito também de beat'em up, que era os de luta na rua, né? E tinha o Street of Rage, que eu jogava muito com meu pai. A gente parava na frente, meu pai gostava de ficar jogando daquele jeito assim, ó, ficar mexendo e como se fosse virar, como se fosse mexer. Era muito legal, muito nostálgico isso. Eu joguei muito Street of Rage. Era meio Cadillacs em dinossauros, assim. Era de beat'em up eu joguei muito Final Fight 3. Engraçado que nessa época tinha muito jogo de anime. Yu Yu Hakusho, né? Batalha final. Muito legal. Que você conseguia soltar os especiais e tal. Foi na mesma época que tava passando, né, o Torneio das Trevas. Acho que Sailor Moon também. Cheguei a jogar, finalizar. Samurai X. Não sei se tu lembra, Ivan. Mas isso era jogo? Nunca, isso aí eu nunca peguei. Era um jogo. Tinha jogo de tudo, né, cara? Tinha jogo de tudo. Então, Samurai X ele passava até na Globo, né, no programa da Angélica. Aí tinha também Harry Potter, cheguei a finalizar no Game Boy. E olha que eu não sou fã da série, né, mas como eu não tinha tanto cartucho assim, os que eu tinha, tu tinha que jogar, né? Então, tu joga, né? Esse lance aí era complicado. O acesso aos jogos era muito difícil, né? Até se ter a questão da locadora, porque era mais ou menos o preço que é um jogo hoje, né? Só que a gente já, meio que hoje, acho que a gente já se acostumou, né? A gente não, porque eu não compro, cara. Eu, sinceramente, eu cheguei num nível que, apesar de eu ter até reduzido bastante o meu interesse por videogame, né? Eu ainda gosto de jogar, eu curto pegar um jogo antigo aqui, né, passar o tempo, mas eu sinceramente, hoje eu tenho muitas outras prioridades à frente de pagar 300 conto no jogo, entendeu? Infelizmente. O jogo tá muito caro mesmo, mas um jogo que você, sei lá, pretende jogar ainda? Cara, eu vou te falar que, assim, eu gosto muito de jogo de tiro, né, de shooting, né, Call of Duty, Battlefield e tal, mas esses são jogos, assim, que eu joguei muito no PC, né, Battlefield 2,
cara. Special Ops, entendeu? Pô, joguei muito Battlefield. Joguei muito Age of Empires 2. Nossa, Age of Empires 2 eu joguei, assim, de botar lá o cenário e colocar 5 adversários pra poder ganhar dos 5, entendeu? Era um jogo que eu gostava muito, entendeu? Mas eu não sei, cara, te dizer não, cara. Só um jogo que eu ainda tenho vontade de jogar, porque eu acho que eu perdi um pouco o encanto pela questão dos jogos, a não ser que seja algo assim muito revolucionário, entendeu? E quando eu digo revolucionário, não digo nem assim gráficos mirabolantes. Por exemplo, o último jogo que eu joguei muito mesmo foi PUBG, há uns 4 anos atrás. Eu cheguei a jogar mais de 1000 partidas de PUBG, porque era uma época que eu tinha uma loja, então eu ficava sozinho na loja o dia inteiro, e era interessante porque eu conversava com gente do mundo inteiro até, né, porque você entrava nos outros servidores e até conseguia falar com outras pessoas, mas ali a gente criava uma conexão ali, às vezes criava uma, entre aspas, amizade, e jogava quase todo dia. Então, assim, foi o último jogo que me pegou de verdade, assim, entendeu? Mas, assim, eu tenho visto, por exemplo, Fall Guys. Pô, é um jogo maneiríssimo, cara. É interessante. Nunca joguei, né? Mas só de ver os vídeos, assim, é um negócio meio revolucionário, né? Porque nunca tinha visto nada parecido, entendeu? Então, talvez, se fosse algo, assim, muito inovador, assim, pra prender minha atenção. E na época do Guitar Hero? Ah, cara, Guitar Hero foi revolucionário e foi viciante, sim. E, inclusive, cara, tem músicas que eu conheci no Guitar Hero, que eu nunca nem tinha ouvido tocar antes, entendeu? Que hoje você escuta e fala, essa música é do Guitar Hero, entendeu? Então, foi um negócio bem revolucionário mesmo. Mas, assim, não é, obviamente, como a gente até já falou no outro podcast aí, não é a mesma coisa que você tocar guitarra. Mas é divertido, entendeu? É legal. E eu tenho um primo que ele tinha também um Play 2 e ele tinha a guitarrinha e a guitarrinha, ela te entrega muito mais diversão, Experiência, né, cara? Total, muito maneiro. Eu descobri aquela música Barracuda, né, por conta do Guitar Hero. Mas eu nunca joguei Guitar Hero direito, na verdade, porque eu nunca fui bom em decorar aqueles botões, né? E também fui muito preguiçoso pra isso. Mas eu achava virado. E eu achava virado as músicas, mais ainda as músicas. Eu lembro que também a galera fazia mods, né? Hoje em dia a gente tem uns mods. Aí tinha um lá de música brasileira, com Legião Urbana, né? Eu achava muito irado isso também. Tem essa pirataria, né? Que na verdade eu não sei se é bem uma pirataria, é uma modificação mesmo, como você falou, né? Sempre teve presente aí na história dos jogos, né? O próprio que o Leciano aí citou, o Ronaldinho Soccer, é uma adaptação, né? Uma atualização. E até hoje, cara, tem gente que lança atualização do International Superstar Soccer Deluxe a todo ano. Tem versão de jogo de Copa do Mundo, tem de Libertadores, tem de vários, entendeu? Então, assim, é uma parada que todo mundo ainda faz, né? Sabe o que eu acho muito irado? Porque, por exemplo, com relação à fita, era uma parada eletrônica, tá ligado? Que tu tinha que ir lá, programar, né? Eu não sei se chegavam a fazer fitas, tipo, meio que virgem, né? Porque é diferente, por exemplo, o CD, você pegava... Não é nem o CD, tipo, hoje em dia a gente tem jogos que a gente vai lá no computador direto e pode fazer a modificação nele. Porra, por fita, tá ligado? Os caras fazem... É muito genial, assim, o cara modificar um jogo, porque devia ser muito... Claro que era gravar num chipzinho, mas, pô, o cara ter a possibilidade de fazer isso... Isso é muito além, tá ligado? Tem poucos dias que eu assisti um vídeo, né, de um maluco que ele tem Atari, ele começou a... Não é bem restaurar os cartuchos dele, mas ele tinha umas ROMs e acabou gravando uma EEPROM. Aí ele encomendou até a PCB numa empresa americana e mandaram para ele aqui no Brasil. Ele fez a impressão da carcaça do cartucho na impressora 3D e fez a relabel, né? Mas era daquele, acho que Darkstar, que o jogo era chaveado. Então tinha aquele Deep Switch. Isso, tinha Deep Switch, para você jogar determinado jogo você tinha que, né, chavear. Você colocava lá um para cima e um para baixo era um jogo. 2 para cima era outro, entendeu? E assim por diante. De acordo com a configuração do Switch, você abria o jogo depois. Então, aí, pra você ver como era muito simples, né? Porque os jogos já, assim, né? Era só EEPROM mesmo que ficava
salvo o jogo. E as outras paradinhas, né? Os outros componentes que também tu pega a especificação e solda, né? Era muito mais difícil. Lá perto de casa tinha um camarada que ele vendia fita pirata na papelaria. Ele tinha uma papelaria e meio que assim, era um negócio meio obscuro, assim, né? Era tipo assim, só falava no boca a boca, não? Aí uma vez o meu pai chegou lá, um amigo meu falou que você vende fita aí de Super Nintendo. Eu falei, não, chega aqui e tal. Aí o cara foi, bicho, pegou assim no meio de um monte de sapato, né, que vendia sapato também. O cara tirou uma caixa de sapato, né? E dentro da caixa de sapato tinha várias fitas de Super Nintendo pirata com etiqueta. Aquela etiqueta que você botava na capa do caderno, assim, né? Aquela etiqueta branca com a borda vermelha, com o nome do jogo. O nome do jogo na canetinha, bicho. Entendeu? Caraca. Esquece manual, caixa, a label original, esquece. Ele fala, toma aqui, leva lá, se funcionar, se não funcionar, você traz de volta. Pô, maneiro e tal. Aí, lembro até hoje qual foi o jogo, Jurassic Park. Que maneiro. Mas era assim, cara. Uma vez eu fui também com meu pai na feira de Acari. Meu pai comprou Pit Fighter. Que Pit Fighter era horrível, um dos piores jogos que já fizeram, né? O do arcade era até melhorzinho, mas o porte dele pros consoles era uma merda. Aí meu pai levou, não gostei, aí voltou na semana seguinte, eu falei, pô, meu filho não gostou e tal, você não troca não? Aí o cara falou, eu troco se você comprar outro. Se deu bem então, Ivan. O cara foi maneiro, mas foi filho da puta, né, cara? Que ele falou assim, não, eu troco se você comprar outro. Aí eu acabei ganhando mais um, né? Mas era o que tinha, cara. Não tinha, foi bom pros dois, né? Foi bom, Só não foi bom pro meu pai. Né? Isso que eu ia falar. Foi bom pra quem? O bolso do teu pai, puta que pariu. Mas os dois jogos que teu pai levou, tu gostou? Gostei. Um era Tartaruga Ninja Tournament Fighter, que era um Street Fighter de Tartaruga Ninja. E o outro, cara, eu acho que eu lembro que era Aero the Acrobat. Era um jogo que tinha de Super Nintendo bom pra caramba, que era o jogo de um morceguinho que era acrobata de circo, cara. Esse jogo era muito maneiro. Caraca. Já jogou, Dudu, esse aí? Cara, eu acho que eu já joguei esse jogo. Esse jogo. Tinha um e o 2, era difícil pra caramba. Esse aí eu nunca joguei, não. Joguei mais foi Nintendo, assim, né? Assim, de console de mesa. Nintendo, Play 1. Algumas vezes Nintendo 64. Teve uma época que um dos amigos meus tinha Pokémon Stadium 2, aí ele me emprestou. Aí também tinha emprestado o Transfer Pack. Como eu tinha um Pokémon Silver e Cristal, eu ia na locadora pra jogar. Aí porque tinha um lance da interatividade, onde você pegar alguns itens e tal. Mas você falou uma parada maneira, que assim, o legal dessa época era que era tudo muito escasso, né? Mas quando você comprava uma fita, né, um cartucho, você comprava meio que um ativo, né? Era meio que você estava ali investindo na bolsa de valores, e esse ativo você podia trocar por outros. Então, assim, você tinha Mortal Kombat 1, aí o cara tinha Street Fighter, você deixava o teu Mortal lá com ele, um mês com o cara lá, e o cara deixava o teu Street Fighter, depois você ia lá e destrocava. Hoje em dia é difícil você ver isso acontecendo. Mídia digital, então, como é que você vai fazer, entendeu? Mas tinha essa solidariedade entre os pobres, entendeu? Mas era legal, né, esse compartilhamento, né, de jogo, né? Ou então quando você chamava o teu amigo pra jogar contigo, né? E você falou de Nintendo 64, cara. O Nintendo 64 foi muito revolucionário, né? Porque foi assim, no Super Nintendo já tinha como você jogar com multitap específico lá do Super Nintendo, né? O próprio Superstar Soccer dá pra jogar com mais, acho que se não me engano são com 4 jogadores. Mas o Nintendo 64 já vinha isso nativo, né? Isso. Se você conseguia, se você tivesse, você pegava o seu controle, ia pra casa de um amigo e jogava lá um jogo de 4 jogadores, como Mario Kart, GoldenEye. Eu lembro que eu estudava em Madureira, no Shopping Tem Tudo, tinha uma locadora que alugava lá o Super Nintendo por tempo, né? O cara botava lá o timer da televisão, né? O sleep, né? Aí você pegava e botava lá 1 hora. Aí o cara selecionava lá o sleep lá, pagou 1 hora, da televisão desligava sozinha, se levantava e ia embora. Mas a gente passava todos os dias na hora
do almoço, porque eu estudava em colégio integral, né? E a gente tinha que voltar pra aula de tarde. Então, era todo dia você ia lá, comia um joelho, um refresco e jogava Super Nintendo lá. E aí era muito maneiro, né? Porque ficava muito barato pra todo mundo jogar, né? E tu, Eduardo? Sair da escola pra jogar também ou não? E bastante. Eu da mesma forma que ele, eu também joguei muito Super Nintendo. Saía da escola, era R$1 uma hora, às vezes era meia hora, R$1, e 1,50 era uma hora, era muito legal. Mas também peguei mais a parte do PlayStation 1 e PlayStation 2, né? Essa era de locadoras, né? Mas não pra alugar, mas pra jogar no local, porque não tinha, né? E realmente, sempre foi defasado, assim, enquanto já tinha o PlayStation 3, eu ainda tava no meu PlayStation 1 ainda, minha mãe comprou de um amigo dela, enfim, cara, assim, mas era muito legal, uma nostalgia fodida, porque tinha uns joguinhos assim que, pô, eu ficava jogando lá, ficava fissurado em jogar todo dia, entende? Cara, tem uma parada que eu não vou dizer que eu discordo, né, mas não é muito meu perfil, né, é quando você vê esses portáteis, né, chinês e cartão de 64 GB que vem com uma porrada de jogos, com vários de console e tal, é bom pra você conhecer, mas sabendo que é impossível, né, cara, você jogar todos, então assim, cara, eu fiquei muito mais seleto, né, então assim, eu prefiro poucos jogos e aqueles jogos que eu mais gosto do que tu tem, sei lá, uma infinidade de jogos do qual você vai acabar nem jogando nenhum, porque perde mais tempo tentando escolher do que você jogando, né? É igual quando você para pra ver um filme no Netflix. Mas assim, porque antes a gente jogava porque não tinha muito acesso. Então, igual você falou, você tinha acesso àquele jogo ali, aquela fita ali, então você tinha que jogar o máximo que você pudesse, entendeu? Então, mas quando te abre assim o leque assim de opções, você acaba sempre voltando para aquele jogo que realmente você gosta de jogar, entendeu? Acontece direto, assim, eu tenho aqui de ROMs, né, de emulação, eu tenho todos os jogos do Super Nintendo, todos os jogos do Mega Drive, todos do Master, então assim, eu tenho um pacotão com todos, e eu não saio abrindo todos para jogar, eu jogo sempre os que eu gosto mais. É bem isso mesmo, porque na primeira vez que eu descobri os emuladores, né, eu já baixava, ia no Google, botava assim, pacote de ROMs, tipo 3.000 ROMs de Super Nintendo, 3.000 ROMs, 5.000 ROMs de Nintendo 64. Tudo bem que no Nintendo 64 eu até descobri jogo porque assim, não tinha mais Nintendo 64 na minha época. Até tinha, mas não era uma coisa tão fácil acesso já, né? Já tinha ultrapassado, né? Mas, pô, era tanto ROM que eu não sabia nem o que fazer. Eu descobri muito jogo, mas também, tipo assim, como ele falou, eu volto em vários, né? E hoje em dia, eu volto sempre nos mesmos pra rejogar os mesmos, né? Até mesmo porque eu não zerei alguns faltam zerar, né? Mas eu não consigo mais ficar baixando muita coisa, que além de ser muita coisa pra nada, né? Eu vou voltar a jogar os mesmos. Vai fazer o quê? O que adianta, né? Não tem nada. Aliás, o Leciano falou lá do Pokémon que ele tinha muita tática. Sabe qual era a minha tática no Pokémon, Leciano? Qual? Minha tática era ficar lutando com qualquer bicho pra poder deixar o meu bichinho forte. Era a única coisa, cara. Porque eu nunca tive essa parada, tipo assim, tinha o de ataque. Eu nunca usei, porque lá no Pokémon ele tem os ataques, ele tem os ataques e tem algumas coisas que atordoa, ou por exemplo, deixa ele sem, por exemplo, uma quantidade de vida, ou enfim. Pra causar efeito, né? Isso. Mas eu, pra ser sincero, não usava muito isso aí não. Eu era mais eu era muito ignorante com videogame, porque enquanto muitas pessoas, tipo, olham o jogo com a história, eu era muito assim, apertava qualquer botão pra passar o diálogo e finalizava o jogo. E ainda assim eu me divertia pra caramba, pra falar a verdade. Mas a proposta é tu se divertir, né? Se tu entendeu a história, fica pra outra história, né? Não, fala. Ou então você fica assistindo os CG, né? A apresentação do jogo e tal, ou então a próxima famosa cutscene, né? Mas só pra complementar uma parada aí, Eduardo. Cara, hoje em dia eu tento baixar jogo PTBR, só pra ler os diálogos. Apesar de, tipo assim, óbvio, né? Hoje em dia tu consegue ler inglês e tal, entender, mas só a facilidade mesmo, sabe? De jogo português. Então, isso foi outro benefício, né? Porque eu vejo muita geração de hoje falando assim, pô, não tem PTBR, não vou jogar. Não tem dublado, não vou jogar. Não tem legenda. Meu irmão, pô, a gente jogava jogo japonês, cara, entendeu? A gente jogava, assim, e um dos maiores incentivadores do cara aprender inglês foi videogame, entendeu? Às vezes era coisa simples, mas eu lembro que até no Alex Kidd, né? Chegava no finalzinho da fase e tinha um diálogo gigantesco lá de uma tela inteira explicando qual que era a parada do jogo, entendeu? Qual
qual que era a história. Então a galera hoje em dia reclama de umas paradas aí, cara, que antigamente, quando era tudo mato, era bem mais difícil. E também era a época que era difícil o lançamento, né? Porque o jogo saía, então você tinha que esperar alguém piratear o jogo, né? Para a locadora comprar o jogo para você poder jogar, né? Porque tudo também... Não precisava nem ser pirata, o cara comprava jogo original mesmo, até porque ele nem sabia qual que era a garantia de ter aquele retorno ali num jogo pirata, né? O cara comprava e ele queria que o jogo durasse o máximo possível para ele locar aquilo ali até a exaustão, entendeu? O grande lance da emulação é que te deu a oportunidade de jogar jogos, né? Pelo menos conhecer algumas coisas que a gente só via na revistinha, né? Então tinha lá a revista lá, Ação Games, sei lá, uma dessa do tipo aí, ó o grilo. E a gente só tinha a oportunidade, muito tempo depois, de jogar aquilo ali na emulação, porque primeiro que era caro e segundo, mesmo que você fosse rico, era difícil conseguir o jogo. Mas e aí, Luciano, qual foram os jogos que você já zerou até hoje, né? Que você... Assim, eu sei que deve ter uma lista enorme, mas aquele que você... Caraca, esse aqui foi o que eu mais gostei de zerar. O que eu mais gostei... Cara, Resident. Resident é um dos jogos que eu mais gostei de ter finalizado, né? Que é uma saga, uma história bem sobrevivência, né, cara? Então eu sou muito fã também de Resident. Quer dizer, muito fã não, sou fã, né? Muito... Já tá bem extremo, né? O legal do Resident é que ele veio assim, não, ele já era existente, né? Mas aí depois vieram os filmes, né? Que deixou aquela vontade de ver no filme o que tinha no jogo, né? Que não foi nada disso. Você fala, por que fizeram isso, né? Isso aí. Cara, eu tava vendo os vídeos, porque eu sempre gostei de Resident Evil, de qualquer filme. Eu não tinha muito essa... Acho até que é de hoje também um pouco, essa galera que faz algumas criticazinhas mais assíduas aos filmes, né? Ou não, né? Eu era criança também, não entendia da parada, mas eu hoje vejo que tinha uns errinhos, né? Umas coisas de continuidade e tal. Mas antes eu achava irado, mesmo não sabendo nada, eu achava irado. Erro de continuidade, isso é de menos, Eduardo. Isso nem atrapalha em nada. Sim, mas não era só erro de continuidade. Por exemplo, tinha situações em que você... De história do filme, por exemplo. Cara, vocês não viveram a época do lançamento do filme do Street Fighter. Com o Van Damme, né? Com o Van Damme, com o Raul Julia. Porque, assim, eu, sinceramente, até hoje, não entra na minha cabeça o tamanho da crítica ao filme, porque é horrível, é um lixo, Cara, aquilo pra mim foi sensacional. Aquilo pra mim foi muito bom. Foi tipo assim, o ápice, era pra ter ganho o Oscar, entendeu? Mas pro cara que é cinéfilo, não. E era você tá ali vendo o que tava do jogo na tela, entendeu? E eles conseguiram passar, óbvio que assim, como é que o cara ia fazer um personagem do Blanca? Entendeu? Então, assim, algumas coisas, realmente não ficaram legais. Mas, pra mim, aquilo foi muito bom. Filme do Mortal Kombat, nossa, filme do Mortal Kombat, pra mim foi muito maneiro, entendeu? E você, Eduardo? Pegando o gancho que ele tá falando aí, e é verdade, cara. Tipo assim, até hoje, por exemplo, tem o filme do Mario, não sei se vocês já viram, que realmente o filme do Mario é horrível, tipo... A ideia dele é horrível, mas vou ser bem sincero. A primeira vez que, tipo, você fala assim, caraca, existe um filme do Mario, às vezes ele passa de madrugada no Corujão, na Globo. Meu irmão, comecei a querer ficar acordado todas as noites, porque eu queria ver o filme do Mario pra ver como é que era, cara. É um filme horrível, mas é um filme que remete ao Mario, tá ligado? Tipo, porra... Nunca tinha visto um filme do Super Mario Bros, entende? Então, tipo, é isso, a gente querer ver um negócio ali de uma forma diferente, né? E eu acho que hoje a gente tem muito mais gente com essas criticazinhas, assim, aos filmes antigos. Mas, cara, era revolucionário você ter um filme desse tipo, né? Esse filme do Street Fighter eu também vi, né? Não devo ter pegado na época realmente que lançou, mas eu cheguei a ver. Ele era um pouquinho ridículo, assim, por uma circunstância, mas vou falar... Era maneiro, tu vê o cara lá de... Eu esqueci qual é o nome daquele carinha americano que tem o cabelo louro. O Gaio. Tradicionalmente é o Guile. Guile. É o Guile, pra nós brasileiros é o Guile.
Ele nem era cabelo grandão, loiro, era só... Mas, pô, era muito irado ver isso, cara. Eles não conseguiram... E não só isso, aquele chefão que usa aquela roupa. O Bison, isso aí. Porra, esse foi o melhor ainda, porque o Bison era sempre o chefe final do Street Fighter, geralmente. Ah, cara, mas tu vê o Dalsin, né? Que é um indiano e tal no filme, ele é um cientista, cara. O Dalsin foi ridículo, né, cara? Pô, cara... O Dalsin... eu tô quase mudando de ideia aqui ao longo do episódio, que realmente o filme era bom, mas foi uma merda. O Blanca parecia cracudo, mano. Ele encantou seus olhos quando era criança. Hoje você já vê de outra forma. Eu falei no outro episódio. São lembranças que a gente resolve visitar e que não deveria, né? Porque acaba estragando. Às vezes... Mas também tinha o inverso, né? O jogo vindo do filme, né? Não, o próprio Street Fighter The Movie é o pior Street Fighter de todos os tempos. É horrível, é ridículo. Que é o filme que é baseado no jogo e o jogo que foi baseado no filme. O filme que já não foi bom. Aí tentaram fazer igual o Mortal Kombat, né? Pegaram as fotos dos atores fazendo pose, né? Tentaram fazer meio um Mortal Kombat, né? Mas, cara, o maior exemplo de fracasso de jogo da história é justamente isso. Que é a fita do Atari do ET. Os caras valia mais a pena enterrar no deserto do que dar pra você quer esse jogo? Não. Valia mais a pena enterrar tudo, entendeu? Os caras jogaram fora. E foi isso que eles fizeram, eles enterraram tudo. Isso aí. Então, foi mesmo o que fizemos. Gravamos alguns episódios, preferimos não enterrar, foi melhor enterrar do que fizemos igual o gato, né? Igual o gato, enterrou a merda. Meu Deus, cara. Mas tem jogo que é temporal, né, cara? Tem jogo que entra era e sai era, que sempre dá vontade de jogar, né? Mega Man, Sonic, Mario Kart. Que Mario? Conhece o Mario? Não, deixa pra lá. Deixa esse daí pra lá, cara. Qual é? Bomberman. Jogaram? Bomberman. Bomberman eu acho muito chato, pelo amor de Deus. Não é muito bom, cara. Por que você acha muito chato? Muito chato. Porque é chato, cara. Ele volta meio racinhos hoje. Cara, é por isso que eu sempre volto pro futebol, cara. Porque futebol é aquilo ali, pronto. E vai ser sempre bom. Entendeu? Mas acabou. O bonequinho que vai pela fase e tal, botando bombinha e explodindo. E aí? É pra passar de fase. E futebol? Futebol, pô, lambreta, carrinho. O negócio é lambreta e carrinho. É que o futebol você não faz hospital, tá? Só pra deixar claro. Cara, não faz escola. Isso aí. E The Sims, vocês chegaram a jogar ou não? The Sims teve uma época que eu joguei, mas nunca me interessou, não. Aquele ali pra mim era um Tamagotchi melhorado ali, cara. O The Sims pra mim, eu corroboro com essa mesma ideia, porque o The Sims pra mim era um pouco chato, porque ainda mais que eu ia na internet às vezes e fica assim, tem um macete e tal pra pegar dinheiro. Aí fazia aquela casa toda e depois olhava pra aquele negócio, aquele boneco com ninguém e falava, pra caralho essa merda. O The Sims, na verdade, é um dos jogos, né, da série dos Sims, né? Eu joguei muito, foi Sim Park, que era um simulador de zoológico. Ali era maneiro. Aquele jogo eu joguei. Pô, mas é tanta DLC do The Sims, né, cara? Tanto pack, né? Um jogo que marcou o meu primeiro videogame. Meu primeiro computador. Roller Coaster. Eu recebi Roller Coaster Tycoon. Isso, eu ganhei um original. Cara, aquilo ali foi nostalgia pura, sabe? E aí, eu acho que eu devo ter zerado uns 3 parques no máximo. Mas era muito bom, cara. Era muito legal você ficar fazendo túnel, ficar fazendo... loop. Ficar fazendo as montanhas russas. Você que fazia os carrinhos lá. Dava pra fazer uma parada muito legal, que era pegar mas só no primeiro, né? Eu não lembro se no segundo dava pra fazer. Mas você podia pegar qualquer visitante e, tipo, puxar ele... E, sei lá, se quisesse jogar na água, se quisesse jogar em algum lugar, botar ele pra afogar, e às vezes eu era meio sádico. Eu acabei falando errado aqui, mas o jogo que não era Sim Park, não. Era Zoo Tycoon, o nome do jogo, que era um simulador de zoológico. E era maneiro porque, assim, você podia botar espécies que conviviam, por exemplo, na África,
Então você podia botar um elefante e uma girafa que eles não se matavam, mas se você botasse um leão, acabou, entendeu? E aí você tinha que fazer a manutenção do cercado, senão o leão fugia e começava a comer os visitantes, entendeu? Era um jogo, era maneiro, cara, era um jogo assim, pô, tinha que ter um senso de organização muito bom, igual o SimCity, né? SimCity também. SimCity, né? Tu construía a cidade só pra destruir depois, né? E o pior é quando ela se destruía sozinho, né, cara? Você fazia a programação todinha lá, dividia tudo por zona residencial, zona industrial, não sei o que, aí do nada vinha um terremoto, um não sei o que, aí acabava com tudo. Mas era maneiro. Era legal. Diablo. Jogou muito, Eduardo? Diablo não é um jogo que eu tive contato, não, mas eu joguei eu joguei o que todo mundo deve ter jogado na época, o Mu Online, né? Esse eu joguei bastante, que é meio que ali, se você vê toda a parte de layout da mana, do HP e tal, tudo era baseado no Diablo. Diablo em si eu nunca joguei. Acho bem maneiro, que era um RPG bem, assim, eu já vi por fotos, né? Era um RPG, parecia ser um RPG muito bom, mas nunca tive esse contato, não. E você teve contato com o Diablo? O sangue de Jesus tem poder! Isso aí foi um jogo que eu passei muito, muito longe disso daí, que era pra mim, era muito, era meio, só o nome já me dava calafrio. Eu nunca curti, não. Na verdade, eu não sei nem te dizer como é que é o jogo, entendeu? Porque eu nunca realmente me interessei. Mas tinha outros jogos assim, meio sinistros, assim, meio macabro. Tinha um jogo Shadow alguma coisa, que era um jogo de tiro, de primeira pessoa, que você matava o inimigo e pegava a cabeça dele e usava como arma, você arrancava o coração. Era da mesma produtora de Duke Nukem. Acho que sei qual é. Eu não sei se é Shadow Warrior, Shadow alguma coisa. E era meio pesadão assim, né? Tinha Carmageddon também, que você ganhava ponto atropelando os outros. Carmageddon, eu lembro que da matéria que saiu na Globo, cara. Jogo. Acho que foi na Globo, não, eu não sei se foi realmente na Globo, mas saiu no jornal, né, na TV, falando do jogo que foi proibido e tal. E logo em seguida também falando dos jogos violentos, né? Que tinha violência, Mortal Kombat, Doom. Acho que foi devido, não sei se foi um massacre que teve, né? Que sempre teve essa polêmica, né? Que se os jogos deixam o jovem violento, mas... O que futuramente se provou o contrário, né? Não é bem assim, não. E tinha essa parada toda com... Era bem interessante a restrição dos pais com os jogos também, né? Em relação à questão de violência, mas tinha uma outra coisa que era muito interessante, que era quando podia jogar muito tempo na TV, porque ela ia estragar a TV, né? Eu achava muito estranho isso, né? É lenda urbana, né? Um jogo assim, meio macabro que eu joguei foi Postal. O nome do jogo era Postal. Esse jogo era tipo assim, o cara era meio psicopata, assim, ele tinha missões a cumprir, sei lá, não me lembro muito bem, mas era tipo assim, tacar coquetel molotov na escola, era um negócio assim. Esse jogo aí era assim, era pesado, entendeu? O negócio era... Eu lembro desse jogo, não joguei, mas eu vi na internet depois de um tempo, e realmente era muito pesado, cara. É que nem um outro, Manhunt, eu esqueci, eu não sei pronunciar direito. Manhunt, que também era meio assim, sabe? Que era de decepar a pessoa, essas coisas assim, muito, muito bizarro, sabe? Jogo bizarro na época eu só lembro mesmo de Silent Hill, né? Ali dava medo. Silent Hill era terror, né, cara? O negócio era feio mesmo. O jogo em si não era feio, era a atmosfera do jogo. E aí, assim, ele envolvia bem, né, cara, na trama, assim, tu ficava bem, cidade cheia de névoa, né? Que a névoa foi só uma limitação mesmo do PlayStation, né? Porque pra poder ter que renderizar, né, o cenário e tal. Mas vou te falar, mas dava medo, cara. É um jogo, assim, que tu ia jogar, dava mais medo que Resident. Eu nunca fui fã desses jogos, assim, de terror, porque eu não gosto nem de filme de terror, cara, porque eu me recuso a ter que pagar por uma coisa pra ficar sofrendo, entendeu? Eu me recuso, cara. Eu me sinto muito idiota tendo que sair da minha casa e ir no cinema pra ficar sofrendo, entendeu? Então, assim, eu também nunca gostei muito de jogo de terror, assim, Resident Evil mesmo era um jogo que eu nunca gostei, Silent Hill. Eu gostava tinha um jogo, cara, nessa mesma
pegada que era Dino Crisis, né? Muito bom. Era muito bom. Era a mesma parada, só que ao invés de zumbi era dinossauro. Né? Muito bom, cara. E Dino Crisis é do jogo que eu sempre gosto de jogar. É aquele jogo seleto. Sabe um jogo que me dava medo e que não é de terror, né? Zelda Ocarina of Time. Na verdade, os jogos de 64 pareciam ter uma ambientação muito escura, assim, fechada. Assim, claro, o Mario, ele é bem iluminado, né? Mas não sei se vocês já viram, mas os jogos de 64 parecem ter uma coisa muito fechada, sabe? E uma coisa muito obscura, assim, uma sensação muito obscura. Apesar de que, por exemplo, Zelda Majora's Mask era pior do que isso. Mas o que eu mais joguei foi o Ocarina of Time. Cara, o Ocarina of Time tinha uma coisa pra mim que ele parecia ser muito, muito medonho, sabe? Tipo, eu comecei a ter medo de jogar o Ocarina of Time, cara. Parecia uma coisa, sei lá, era muito assustador quando ficava de noite, né? Mas era um jogo irado. Meu filho vai ouvir isso aí e vai ficar puto, porque ele tem até tatuado no braço. Eu vou te falar, eu gosto, cheguei até um certo ponto, né? Mas por medo que eu parei, né? Quando era mais novo. Mas eu gosto muito de Zelda. Eu faria a mesma coisa que ele, tatuaria também. Eu nunca joguei Zelda. Cara, eu joguei Zelda do Super Nintendo, mas também nunca foi o tipo de jogo que eu curti. Mas gostou ou não? Cara, gostar, eu só gosto de International Superstar Soccer. Clássico, né, cara? O resto, no máximo, eu tolero. Tô exagerando aqui, mas é isso, cara. Jogar é muito bom, né, cara? Videogame é uma parada que já virou cultural, né? Assim, a partir da minha geração. Eu tô com 41, né? E assim, você não vai ver pessoas muito mais velhas do que eu, dificilmente, na verdade, né? Porque outro dia até o Antônio Fagundes estava jogando videogame aí, tem um vídeo dele jogando Assassin's Creed, né? Então, assim, tem gente com mais idade que acaba se descobrindo no mundo dos jogos, né? Mas a partir da minha geração, mais ou menos, que a galera pegou do início o videogame. Eu pretendo, né? Continuar jogando videogame, obviamente, né? Depois que você envelhece, você não tem tanto tempo pra você jogar, né? Você tem, não vou dizer que você tem recursos pra adquirir, né? Mas você hoje em dia tem uma facilidade melhor pra jogar, né? Emulando, enfim, smartphone hoje em dia pirateando, né, na loja. Enfim, mas só que, né, a vida é mais corrida. Mas é algo que eu quero realmente sempre levar, dar uma jogatina e manter esse espírito vivo, né? Que é bom, tu se diverte também, é uma forma de você manter a mente trabalhando, né? E se distraindo, porque às vezes você liga a TV, por mais que tenha stream, né, cara? Às vezes tu só quer só ligar, se distrair e jogar ponto, um Superstar né? Soccer, né? Aí, jogar, né, sem cheat, né? Cheat. Ele tá falando cheat, Dudu, só porque ele perdeu de 8-0 pra mim lá em Curitiba. Não foi de 8-0, cara. Eu mas peguei o jogo já do Gabriel. Não, qual foi o placar final, Luciano? Eu nem lembro, cara. Eu só sei que o Gabriel já tava perdendo e eu peguei o time cansado. O 8-0 é difícil de lembrar, realmente. É muito traumático. Pô, mas Ivan, tu já tava ganhando do Gabriel, cara. Tu já tinha metido, acho que foi 4 nele. Tá bom, 4 pra você, 4 pra ele. Tá tudo certo. Mas o jogador tava cansado, Ivan. Eu entendi. Cara, o meu não. O meu eu botei um cara. cheat que o meu não cansava. Não tava cansado. O meu bichinho já tava tudo cinza. O bichinho nem mais pulava aquela cabecinha, né? Ficava tudo parada, mano. A gente tem que chamar o Gabriel como convidado pra ele se defender. É uma boa ideia. 4 gols que ele tomou no seu lugar. Cara, eu lembro uma vez esse Superstar Soccer que é o meu primo. Tipo assim, eu vim interessar por futebol um pouquinho mais velho, né? Já na pré-adolescência ali. Mas quando era criança, meu primo tinha um Super Nintendo, né? E ele colocou pra eu jogar o Super Nintendo, o futebol, né? Não tinha outra coisa na hora. E aí ele colocou Flamengo contra Flamengo. Só que, tipo, os dois estavam jogando com a mesma roupa. Acabou que eu devo ter perdido. Até hoje eu não sei. Ou você ganhou e também não sabe. Né? Isso, tem essa oportunidade também, né? Ele pode ter colocado pra 2. Ou ele nem ligou o seu controle no videogame. Porra. Que era uma prática muito utilizada, né? Aí me frustrou agora. Agora tô. Lembro da. Outra coisa que esse filho da puta fez nesse meu primo. Olha isso. Tô lá empenhadão pra bater uma falta no Bomba Pet. Que a gente tinha uns macetes pra bater falta, né? No Play 1, eu lembro até hoje que no Play 1 você tinha o terceiro jogador. Sempre o terceiro. Por mais que foda, se fosse o Ibrahimovic que tivesse lá na barreira, o terceiro jogador era o mais baixinho. Então se você mirasse certinho no terceiro jogador e batesse quase que meio da barrinha.
você fazia o gol. Você fazia o gol. Aí o que acontece? Eu fiquei lá feliz. Só que não era a mesma coisa pro Bomba Pet, né? Fiquei felizão, consegui bater uma foto vendo o replay. Ele falou, eu deixei. Eu falei, vai tomar no seu cu, filha da puta. Tinha muito isso, né? O meu filho mais velho, quando ele era pequeno assim, eu jogando em casa e tal, aí fiz essa mesma tentativa de sacanagem, né? De dar o controle pra ele sem ligar e tal. Aí dei o controle na mão dele, aí ele virou pra mãe dele e falou... aí ele virou pra mãe dele e falou, mãe, o meu controle não tá funcionando porque eu tô virando o carro pra direita e ele não tá indo. Aí, porra, me quebrou na hora, cara. Eu não tava esperando uma resposta desse nível. O miserável é um gênio, né? O miserável é um gênio. Eu tava esperando que ele simplesmente ficasse deslumbrado com aqueles carrinhos lá do Crash Bandicoot, correndo pra um lado e pro outro, enquanto eu tava jogando. E ele, mãe, por que o meu carrinho não tá indo pro lado? Me quebrou. Caraca. E aí, como é que foi? Oi? E como é que foi ela, tua esposa? Aí ela teve que dar um jeito de colocar lá. Mas é isso, assim, a gente até outro dia tava conversando, né, que o meu filho mais velho, ele, desde moleque, ele sempre jogou, sempre joga, né? E o meu filho mais novo, não, cara. E o meu filho mais novo, ele até joga, ele gosta de jogar, mas o negócio dele é tablet, deslizar o dedo na tela, entendeu? Então, assim... Da nova geração. Eu sou o Jonathan da nova geração. Então, assim, eu até comprei um game stick desse, assim, pra ver se ele se interessa, mas ele joga uma vez, não joga mais. Não é da geração dele. Esses jogos de tablet, de celular, eu acho que eu já até tive uma conversa disso com o Leciano, que pra mim eles se tornaram jogos muito, sei lá, muito food. Eu sei que é um jogo pra poder, às vezes, você só ver anúncio, né? Mas, tipo assim, eu acho que a geração de jogos pra portátil, mobile, né? Eles tinham, pra mim, era muito promissor. Desde do Java, lá, que a gente baixava os arquivinhos em Java, tinha que passar por um programa específico às vezes, né? Até hoje, os joguinhos que a gente tem. Mas, na minha opinião, acho que eles só fizeram mais só pra poder botar anúncio, porque é só isso. É divertido alguns, né? Não vou mentir também, é sacanagem falar que não é divertido, mas são jogos que não tem, tipo... Por exemplo, um jogo que não tem... eu sinto muita falta, e acho que deveria ter mais jogos no celular, são jogos que tenham uma história. Eu sei que hoje a gente vive o online, né? Mas, pô, tinha que ter jogos mais offline, jogos que tivessem uma história, algo assim do tipo, algo que a gente fosse jogar linearmente, né? Nessa questão de jogos com história, né, cara? Não que eu seja estudioso da causa, né? É porque realmente a gente volta naquela velha história, né? A sociedade mudou, né? Hoje em dia, a sociedade ensina a juventude, eles preferem um vídeo curto, né? Então, hoje em dia, até sucesso, né? É o Toque, Kawaii, que são vídeos rápidos. Então, um jogo que vai ter história, que vai prender, não é aquilo o que eles mais querem. Que é, tipo assim, iniciar o jogo e começar a jogar. Tipo o que acontece nesses Battle Royale, né? E é interessante porque, assim, hoje, num celular, você chega hoje na loja para comprar o celular mais barato, e aí o celular mais barato, mais vagabundo. Ele tem capacidade de processamento infinitamente maior do que o Super Nintendo, do que o PlayStation 1 em si, né? Então, hoje seria uma ótima época para jogos de celulares serem, assim, incentivados a serem usados, né? Eu vejo um potencial muito grande, assim, de infinitas coisas, mas eu, sinceramente, a minha percepção pode estar errada, mas eu não vejo ninguém jogando pra caramba assim no celular, entendeu? Eu não tenho essa percepção, não. É interessante também, né, que até, assim, a indústria dos jogos, né, eles até fazem algumas coisas, a indústria do jogo não, a indústria dos celulares, né, eles até fazem algumas coisas que para poder impressionar a galera de jogo, mas acho que não vai mais pra frente, assim, tanto, né, vai ficar alguns joguinhos mais simplesinhos. Por exemplo, a Apple anunciou, não sei se era pro 15 agora ou pros mais gente, que eles teriam Ray Tracing, tá ligado? Tipo uma função que placa de vídeo hoje tem, né?
E videogames hoje tem. E é uma coisa assim que, porra, eu acho que eles não vão fazer videogame pra isso. Eles não vão fazer jogo pra isso, na verdade. A não ser, por exemplo, igual o Luciano aí, né, que gosta de jogar um Pokémon GO, um caçador de Pokémon, né? Que o cara sai daqui e vai lá pra Paris, ao invés de tirar foto na Torre Eiffel, o cara vai caçar Pikachu, entendeu? Aí é complicado, entendeu? Esse ano ficou de férias aí um mês. O que ele fez? Caçou Pokémon. Gosto contigo. Tem coisa melhor do que isso? Não, eu realmente tenho que admitir que não deve ter mesmo. Mas, assim, é porque, cara, é aquilo, né? Tudo ficou muito mais, né? Melhorou o processamento, armazenamento, tipo de gráfico de, né, plaquinha de vídeo e tal. Mas o que falta mesmo é jogo, né? Cara, mas eles assim, foi superado uma barreira, que pelo menos pra mim, até a barreira do controle, né? Porque hoje em dia já virou normal você jogar com o dedo na tela, né? E além disso, existem vários joysticks aí, USB não, Bluetooth, que você consegue parear no celular. Então, assim, não vejo muita barreira mais para as pessoas jogarem no celular. Eu posso estar dando, assim, uma visão totalmente distorcida, mas, assim, pode ser que jogar no celular seja a coisa mais popular do mundo, mas é porque eu não vejo, entendeu? Isso aí. Se bem que, assim, a molecada hoje em dia joga Free Fire, né, o dia inteiro. Há mercado, né? Talvez a indústria não quer levar isso por esse lado. Eu não sei se também as fabricantes de consoles, né? Não tem interesse. Porque os jogos que saíram muito bem na época do Play 3, Xbox 360, cara, roda de boa, no telefone. Só fazer aquela adaptação, mas ninguém quer, ninguém se importa, né? Eu acho mesmo que acaba tendo essa manipulação, né? De deixar só esses jogos casuais, esses Battle Royale, né? Porque eles ganham muito mais dinheiro vendendo itens, né? Esses cosméticos e tal, do que lançar um jogo, sei lá, né? Porque, cara, imagina aí, a Konami relançar, né? Pra telefone internacional Superstar Soccer. Não precisa. Isso aí é tranquilo. Porque, assim, é um jogo que você, com qualquer emulador, você joga no celular. Eu, por exemplo, eu jogo International Superstar Soccer no celular, no emulador. É muito, muito mais do que suficiente. Mas eu digo assim, mais em termos de jogos novos em geral. Enfim, é isso. Pois é, meus amigos. Estamos chegando ao fim, né, desse episódio. Né? Falamos um pouco de jogos e videogame, né, nossas experiências que tivemos na infância, na adolescência que estamos tendo, né? E videogame é aquilo, né? É uma coisa muito boa, né? Espero as próximas gerações para ver como é que vai ser, né? É isso aí. Considerações finais, Dudu? As considerações finais, quero agradecer o Akira Toriyama por ter feito o Dragon Ball Z. Foi isso que ele fez? Eu tô errando o japonês errado. Acho que ele fez International Superstar Soccer. Enfim. Eu agradeço todos os japoneses que fizeram aí os jogos, né? E também queria falar com a galera aí que a gente já tem agora um Instagram, né? Quem puder também tá seguindo a gente, né? 18:05, muito simples, só colocar lá e vocês vão achar. Não tem nada ainda pra poder mostrar pra vocês, mas futuramente vai ter. Dudu, é por extenso ou é numeral? Não, é por extenso, Escreve lá por extenso 18:05 que acha. É o único. Os caras vão escrever com Z, Dudu. Aí vai ficar difícil. Aí é burro pra caralho também, né? Pelo amor de Deus. Bota no chat GPT como escreve 18:05 por extenso e bota o número, pô. Procura no TikTok, deve ter algum vídeo lá. Com certeza, com certeza. Alguma dancinha, né? 18:05, né? Isso. Tem que ter algum tutorial na internet. Tem que ter uma criança lá ensinando com áudio estourado e enfim, ensinando um 127 lá no... Enfim. É isso, meus queridos. Eu agradeço a presença de todos. E quem estiver ouvindo aí, sempre lembrar de dar aquela compartilhada pra ajudar a gente, dar aquela moral. Qual é aquela última frase que o Ivan sempre fala? Busquem conhecimento. Por favor, por favor. Obrigado, gente, por terem nos escutado. Tchau e até logo. Valeu. Joguem International Superstar Soccer. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder,
eu fiz foi de ter vendido o revólver do meu marido que eu tinha largado